Fala galera, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou pastor dos Guardiões. Nós estamos aqui para um aulão de revisão de como estudar a Bíblia para as batalhas e para a vida. No vídeo de hoje, revisão para EBD. Valeu, tamo junto, bora pro vídeo! Seguinte, se você faz parte dos Guardiões do Reino presencialmente, sabe, e no online também, que nós temos as nossas batalhas. E as batalhas é um meio onde a gente aplica o conteúdo que a gente aprendeu naquele bimestre, durante aquele distrito. E eu tô aqui hoje para fazer uma revisão com vocês, porque a nossa batalha tá chegando. E nós sabemos que a Bíblia, ela é a nossa fundamentação de tudo que nós fazemos nos Guardiões. Eu tô aqui com a minha Bíblia, tô aqui com umas anotações que eu fiz. E a Bíblia, ela é a fundamentação de tudo, ela é a base de tudo que a gente faz. Todas as programações a gente tem uma fundamentação bíblica, pequeno grupo a gente tem uma fundamentação bíblica, as oficinas, o PGM, que eu já falei que é o pequeno grupo, a escola bíblica discipuladora, a gente tem aqui uma fundamentação bíblica também. Tudo que a gente faz nos Guardiões tem uma fundamentação bíblica, até brincar e se divertir, sabia? Descansar também, tudo. E eu tô aqui para fazer uma revisão com vocês. Talvez você é do ano de 2009, 2010, 2011, 2008, não importa, a revisão é para todo mundo. Então você vai ver esse vídeo e a gente vai conversar um pouquinho sobre como estudar a minha Bíblia para as batalhas dos Guardiões e da vida. É muito importante que você saiba estudar a sua Bíblia. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como eu estudo a minha Bíblia e que eu espero que isso possa te ajudar também aí na sua caminhada cristã, caminhada na sua vida, de como estudar a sua Bíblia. Então vamos lá. Eu peguei um texto bíblico e eu vou explicar para vocês como eu estudo. Isso vai ajudar vocês na batalha, porque a gente tem que memorizar alguns versículos, tem que entender, tem que saber fazer algumas coisas e tal. E eu então quero que você preste atenção. O texto que eu selecionei para a gente estudar junto hoje é o texto de 2 Timóteo 3,16. É um texto muito usado quando a gente pensa na Bíblia, quando a gente pensa na importância que a Bíblia tem para a nossa vida. Então é o seguinte, abra aí sua Bíblia, eu vou dar umas dicas para você de como estudar. 2 Timóteo 3,16. Esse texto, ele fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que eu faço primeiro? Bom, eu escolhi um texto. Então, eu leio esse texto diversas vezes. Leio só com os olhos. Sabe quando você lê em silêncio? Você só vai lendo na sua cabeça. Depois eu leio em voz alta. Eu leio pausadamente. Eu leio de novo. Então a primeira coisa é leia o texto e medite um pouco nesse texto. E o que é meditar? Você vai pensar um pouco nele. Então a primeira coisa que eu faço, eu começo a anotar ali. Então eu coloco lá assim, ó, só para vocês entenderem. Eu coloco aqui no meio o texto, tá? Coloco aqui a primeira, 2 Timóteo 3,16 e eu começo. Bom, primeira coisa eu vou ler o texto. Então eu leio o texto diversas vezes para eu poder internalizar esse texto, que é ter esse texto claro na minha cabeça. Então depois de ler algumas vezes, a segunda dica é, eu oro para que o Espírito Santo de Deus ilumine a minha mente. O que é isso? Ele traga a capacidade para que eu entenda. Porque tem muitas coisas da Bíblia que a gente não entende. E a gente não vai conseguir entender, às vezes, pela nossa própria força, do nosso próprio entendimento. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para entender o que o texto está dizendo. Então, a segunda coisa que eu faço, eu oro para que o Espírito Santo me ajude. Então, primeira coisa, você vai ler o texto. Por exemplo, o texto que você vai usar na sua batalha, o texto que você vai usar durante a sua vida, e você está estudando a Bíblia, a primeira coisa é leia o texto diversas vezes. Depois ore para que o Espírito Santo te ajude a entender melhor o texto. Fale assim: Deus, Jesus, eu quero que o Senhor me ajude. Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender o texto, me ajuda a entender o que eu estou lendo. Às vezes eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Eu quero entender, então ore para que o Espírito Santo te ajude. A terceira coisa, começam as minhas anotações. Eu começo anotando aquilo que eu considero que é muito importante no texto. Então vamos lá. Para esse texto de 2 Timóteo, a primeira frase que eu anotei é: toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu vou lá e anoto: toda a escritura é inspirada por Deus. Daí eu começo a pensar nessa primeira anotação. O que quer dizer toda a escritura é inspirada por Deus? Quer dizer que
toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não tem nenhuma parte da Bíblia que não é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda, tudo que tem aqui, de Gênesis a Apocalipse, foi inspirado por Deus. Deus inspirou homens para escreverem essas palavras que estão aqui, que é a palavra de Deus. Então essa é a primeira frase que eu escrevi. A segunda frase é o seguinte: esse texto, a Bíblia vai dizer assim, é útil. Para que é útil? É útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça. Então anota ali, a Bíblia é útil para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Então, cara, a Bíblia me ensina tudo que eu preciso saber. Através da Bíblia eu posso aprender as coisas da minha vida, da minha caminhada. Ela vai me repreender às vezes, eu estou cometendo um pecado, quando eu vou para a palavra eu sou repreendido e sou corrigido por aquilo que a Bíblia me ensina. Eu preciso confessar os meus pecados, a Bíblia vai me confrontar. Eu tô respondendo aos meus pais, eu tô irado, eu tô sem domínio próprio. Quando eu vou pro texto de Gálatas, eu entendo que eu preciso ter domínio próprio, é um dos frutos do Espírito. A Bíblia, ela pode me instruir na justiça, ela é instrução para as nossas vidas. Olha quanta coisa preciosa a gente tira desse texto. Então eu começo a anotar. Então eu já anotei lá que toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu já anotei lá que a Bíblia é útil para ensino, para correção, para repreensão, para instrução na justiça. E eu anotei agora aqui, ó, a segunda parte desse texto vai dizer assim, ó, o versículo 17 ele diz assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, eu anoto lá, o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso quer dizer, a Bíblia me prepara para viver as boas obras. A Bíblia me prepara, a Bíblia me ensina, a Bíblia ela me conduz para a maturidade, para as experiências que eu vou ter na minha vida. Então talvez você tá aí, cara, mas eu não tenho maturidade, eu não sei. A Bíblia vai te preparar para as mais diversas situações da sua vida. A Bíblia vai te preparar, a Bíblia vai te instruir, a Bíblia vai te guiar. Só que daí para isso você precisa ler a Bíblia. Combinado? Então olha só que legal, a gente já leu várias vezes o texto, a gente já orou para que o Espírito Santo nos ajude a entender o texto e eu já anotei as principais frases daquele texto. E como que eu posso entender melhor esse texto? Por exemplo, pesquisando. Às vezes tem uma palavra que você não entende, vai lá no dicionário, vai no Google, pesquisa lá o que quer dizer isso, o que quer dizer inspirado, o que a Bíblia quer dizer nesse texto. Tem vários comentários bíblicos, você pode pedir ajuda para os seus pais para fazer essa pesquisa, para o seu conselheiro, peça ajuda para o seu conselheiro para entender um texto, tenho certeza que ele vai te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar a entender melhor a Bíblia. Então você pode, como eu posso entender melhor esse texto? Pesquisando, lendo, orando, combinado? Então beleza, depois de ler várias vezes, depois de orar, depois de anotar, depois de fazer uma pesquisa para compreender melhor algumas palavras, a última parte para hoje, né? Tem várias formas que a gente pode estudar, mas o que eu selecionei hoje é isso. A última parte é como eu posso aplicar esse texto à minha vida. O que esse texto está falando comigo? Desse tempo que eu li, orei, meditei, pensei, anotei, pesquisei, o que eu aprendi com isso? O que eu aplico esse texto na minha vida? Primeira coisa de hoje, desse texto, é que, cara, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Não tem nada aqui que Deus não quisesse que estivesse aqui. Ela foi inspirada por Deus. Depois ela é útil para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então quando eu leio, eu preciso ter o meu coração aberto. Quando eu leio, eu preciso ter a minha mente aberta para entender, para saber que eu preciso viver essas coisas que estão aqui. Então às vezes você fala, poxa cara, esse texto aqui não falou nada comigo. Ore um pouco, medite, deixe Deus falar com você. Como eu posso aplicar essas verdades na minha vida? E aí eu estou preparado para as batalhas, sejam aqui nos Guardiões, seja na minha vida. Eu vou estar preparado para as mais diversas situações do meu dia a dia. Quando então eu mergulhar e me dedicar a estudar a Bíblia, a orar para que o Espírito Santo me ensine o que está ali, me explique o que está ali. Opa! Me explique o que está aqui, fale com seus pais, com seus conselheiros, e aí você então vai estar preparado. Nos Guardiões, toda semana a gente tem um versículo para memorizar. Você tem memorizado os versículos? Quando a gente pensa na batalha, mas nesse tempo da pandemia as batalhas estão sendo gravar um vídeo. Mas
qual é a explicação para isso? Então, por exemplo, a gente está gravando uns vídeos sobre servir. Como eu posso servir? Cara, qual é a base bíblica para isso? Você pode pesquisar, você pode ir atrás. Lá na sua apostila vai ter. Eu gravei um vídeo sobre domínio próprio. Onde que está na Bíblia sobre domínio próprio? O que eu posso aprender na Bíblia sobre domínio próprio? Quais versículos eu memorizei naquele tempo? E aí a batalha vai fazer total sentido na sua cabeça. Agora, se você não estudou, não se dedicou, você vai gravar um vídeo qualquer fazendo o que tem que fazer só para ganhar o bottom e vai ficar por isso mesmo. Mas não é isso. O objetivo é que você experimente e vivencie as verdades que estão aqui na Bíblia na sua vida todos os dias. Seja na Batalha dos Guardiões, sejam nas batalhas que a gente vai enfrentar na nossa vida. Beleza? Então esse é o recado que eu vim dar para você. É uma aula de revisão rápida. É uma aula de revisão que eu tô aqui para dar umas dicas de como estudar a Bíblia. E ó, se liga, fique esperto. As batalhas dos guardiões são só uma pequeníssima representação das batalhas que a gente tem na nossa vida. Eu enfrento batalhas, a Gi enfrenta batalhas, a Tia Kátia, os professores, os conselheiros, todo mundo enfrenta batalha. E quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu estou preparado, eu estou muito mais preparado, muito melhor preparado para enfrentar as batalhas da vida. É claro que às vezes vamos ter uma derrota, a gente vai pecar, a gente vai errar, mas aí mesmo assim a Bíblia me ensina que eu preciso me arrepender, eu preciso continuar, eu preciso perseverar. Por isso a Bíblia me prepara para todas as situações da vida. Beleza? Então, ó, revisão nessa semana são dicas para você estudar. Hoje a gente pensou aqui no texto de 2 Timóteo 3, 16, 17, mas tem os textos que você teve que memorizar aí na sua Bíblia durante a semana, o bimestre dos Guardiões. Vai ter muita coisa pra gente vivenciar aqui ainda, e eu espero que você faça isso de todo o seu coração, aprendendo através da Bíblia como estar preparado para todas as situações da sua vida. Beleza? Valeu, um beijo. Deus te abençoe. Ó, nós estamos aqui na minha casa, na minha sala, onde a gente grava as lives. Eu quero deixar esse recadinho para você. Toda sexta-feira, às 9 horas, tem live dos Guardiões na sala do pastor. Essa semana passada a gente gravou um lugar diferente. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo com novos desafios, fazendo camiseta, fazendo um monte de coisa. Logo eu vou ensinar o meu miojo. Você fazer o miojo top, eu vou ensinar para vocês também. Mas não deixe de participar, seja dos PGMs durante a semana. Se você está vendo esse vídeo, a gente tem pequeno grupo para pré-adolescentes na nossa igreja, que acontecem todas as semanas, dividido por faixa etária, por sexo. Então os meninos são todos um pequeno grupo, as meninas com conselheiras, conselheiros, tempo muito precioso. A nossa escola bíblica todo domingo tem aqui no canal dos Guardiões. Se você não é inscrito, se inscreva aí. E toda sexta nós temos live dos Guardiões e vamos ter vídeo, muita coisa boa para acontecer aí, tá bom? Fique ligado nas informações, fique com a gente, aproveite esse tempo de pandemia. Eu sei que é um tempo difícil, é um tempo diferente, mas eu também sei que tem muita coisa para Deus nos ensinar nesse tempo, tá bom? Deus te abençoe, um beijo, valeu!